Vamos que vamos, mais uma aula de História, professor Jorge Augusto, explicador virtual. Seguindo aqui, a nossa próxima aula, Grécia Antiga, videoaula número 17. Vamos agora discorrer sobre os últimos fatos sobre essa civilização. Chegaremos aqui agora ao período final já da Grécia. História e ciências. Nós vamos começar a trabalhar aqui o que os gregos nos deixaram de características culturais e também de conhecimento científico. Na escrita da história, destacaram-se Heródoto, 484-425 a.C., conhecido como pai da história, aquele primeiro investigador, o primeiro que se lançou a essa aventura de descobrir fatos, de buscar documentos, de buscar as verdades. E Tucídides, 460-396 a.C. Pegamos então aqui um outro legado cultural dos gregos, a história. Vimos a democracia, agora a história. Temos também a medicina, Hipócrates, 460-377 a.C., que ficou conhecido como o pai da medicina. Entre os textos escritos por Hipócrates, um dos mais famosos é o seu juramento pela mensagem ética transmitida aos profissionais da medicina. Esse juramento de Hipócrates ele é feito ainda até hoje pelos médicos. Ainda hoje, em algumas faculdades, os médicos pronunciam as palavras do juramento de Hipócrates ao receber o diploma da formatura. Então aqui, ó, história, medicina, tudo também característica herdada dos gregos. Vamos lá, mais um legado cultural da Grécia Antiga. A filosofia dividida em 4 períodos. Primeiro período, período pré-socrático, anterior a Sócrates. Problemas cosmológicos, um período naturalista. A preocupação aqui do período pré-socrático era um interesse filosófico voltado para a natureza. Então eles buscavam apenas explicações ligadas à natureza. Segundo período, período socrático. Problemas metafísicos, período sistemático ou antropológico. Com a entrada de Sócrates aqui nesse mundo grego através da filosofia, vai haver um ordenamento do pensamento, um ordenamento das ideias. É o período mais importante da história do pensamento grego. Nós vamos ter aqui os principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, em que o interesse pela natureza é integrado com os interesses pelo espírito. E são construídos os maiores sistemas filosóficos, culminando com Aristóteles. Seguindo aqui ainda sobre a filosofia, período pós-socrático, problemas morais, é um período ético, em que o interesse filosófico é voltado para os problemas morais, decaindo, entretanto, a metafísica. O principal problema aqui era discutir o comportamento humano. E o último período aqui, o período religioso, assim chamado pela importância dada à religião para resolver o problema da vida, que a razão não resolve integralmente. O primeiro período é de formação, o segundo de apogeu, e esse período aqui, pós-socrático, nós entramos num período de crise. E esse período religioso, praticamente, ele acaba por terminar com a filosofia mais voltada à razão na Grécia, já que a religião agora está entrando nesse meio de discussão, já que não discutimos mais apenas através da razão, mas por meio de religião. Seguindo aqui, próximo slide. Período clássico, século V, século IV. Esse período clássico ele é marcado pelo auge, ele é o apogeu da civilização grega. Porém, nós teremos as guerras médicas, a guerra do Peloponeso e aqui a Grécia sendo tomada pelos macedônicos, liderados por Alexandre o Grande. As guerras médicas, que vão de 498 a 448 a.C., nós teremos aqui os gregos lutando, Atenas e Esparta juntos, contra os persas. Os persas tentam invadir, então, a Grécia. E para conter a invasão dos persas, gregos e espartanos eles irão se unir para impedir essa invasão dos povos persas. A outra guerra aqui, a Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C. Novamente, Atenas e Esparta. Atenas contra Esparta e Pérsia,
Atenas e Esparta contra a cidade de Tebas. Essas guerras também ligadas a invasões à Grécia. E a Batalha de Queroneia, 338 a.C., que Filipe II da Macedônia derrota os gregos. E vamos começar a ter aqui então uma invasão do mundo macedônico sobre o mundo grego. Próximo slide, ele vai nos falar então que a partir do momento em que os macedônicos eles invadem a Grécia Antiga, nós teremos o período conhecido como helenismo, que vai do século IV a.C. ao século I a.C. Esse período do helenismo, apesar dos macedônicos invadirem a Grécia e conquistarem o povo da Grécia, nós não teremos o fim da cultura grega. Os macedônicos eles irão unir a cultura macedônica à cultura grega. Então nós teremos uma junção de culturas. Nós teremos aqui, os macedônicos dominam a Grécia. Filipe II, que foi o rei macedônico que invade a Grécia, ele morre e assume aqui no seu lugar o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, que vai consolidar a conquista da Macedônia sobre a Grécia, ele vai ser o responsável por fazer aqui o helenismo funcionar na Grécia, essa junção de culturas. Tanto é que nós teremos aqui os gregos, os egípcios, os persas e os macedônicos formando praticamente que um único império macedônico, já que todos esses povos estão sob o domínio aqui do rei Alexandre, nesse período de helenismo. Porém, ao morrer Alexandre em 323 a.C., a Grécia ela deixa de ser dominada pelos macedônicos e vai passar agora por uma dominação romana no ano de 30 a.C. A dominação romana ela está dentro desse período aqui em que Roma era o maior império da humanidade. Então viajamos aqui em todo o período histórico da Grécia Antiga. Vimos a sua formação desde os Gênos até o período helenístico. Passamos também por tudo que os gregos deixaram como característica cultural para os nossos dias atuais. Não podemos esquecer nunca que toda a civilização ocidental ela é formada pelos que os gregos nos deixaram. Então terminamos aqui o nosso passeio pela Grécia Antiga. Foi um prazer, muito obrigado e até a próxima aula.